o programa Bíblia no meu dia a dia e que alegria ter você, a sua companhia, neste momento sagrado. É sagrado. Todas as vezes que nós nos atentamos à palavra de Deus para estudá-la, para fazer essa leitura espiritual, é um momento sagrado para nós, onde nós temos contato com o próprio Deus que fala conosco. E isso é grandioso demais. É muito bom perceber esse Deus que continua a direcionar a nossa vida e vai direcioná-la até o nosso último suspiro, ou até Jesus voltar. Ele fala conosco por meio da palavra, da leitura orante da palavra. Vai falar também por meio da igreja, mas é importante que nós hoje, nesse momento específico da graça de Deus, estejamos atentos ao Deus que fala. E fala mesmo, direciona a nossa vida, ilumina o nosso caminho e nos faz experimentar quão amado nós somos. Um Deus que fala conosco tão pequenos, tão simples, um Deus tão grande. E quero convidar você a estar atento, de coração aberto, para viver essa experiência com a palavra de Deus. Vamos suplicar a presença do Espírito Santo para que Ele nos ilumine e nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você, nesse momento, a pegar a sua Bíblia e também o seu caderno para anotar o texto bíblico que nós vamos estudar. Lembrando que estamos no livro de Samuel, no primeiro livro. Anota aí 1 Samuel, capítulo 18, versículos de 17 a 30. 1 Samuel, capítulo 18, versículos do 17 ao 30. Vamos juntos ler o texto e depois meditá-lo. Saul disse a Davi: aqui está minha filha mais velha, Merabe. Eu vou dá-la a ti como esposa, contanto que sejas um valente guerreiro para mim e combatas nas guerras do Senhor. Saul pensava: levante-se contra ele não a minha mão, mas a dos filisteus. Disse então Davi a Saul: quem sou eu? Ou qual é a minha linhagem ou a minha família para que eu me torne genro do rei? Ora, quando chegou o tempo de ser dada a Davi, Merabe foi dada como esposa a Adriel de Meola. Entretanto, Micol, a outra filha de Saul, se apaixonou por Davi. Quando o contaram a Saul, ele ficou contente, pois pensava consigo: vou dar-lhe Micol para que lhe seja uma cilada e ele caia nas mãos dos filisteus. Disse, pois, a Davi pela segunda vez: hoje vais te tornar o meu genro. E ordenou a seus ministros que dissessem em segredo a Davi: achastes graça aos olhos do rei e de todos os seus ministros, e todos os seus ministros gostam de ti. Portanto, aceita ser o genro do rei. Os ministros de Saul repetiram essas palavras aos ouvidos de Davi, mas este respondeu: porventura, vos parece pouca coisa ser genro do rei? Tanto mais que sou pobre e de condição humilde. Os ministros comunicaram a Saul essa resposta de Davi. Saul replicou: assim falareis a Davi: como dote, o rei quer apenas 100 prepúcios de filisteus para se vingar dos seus inimigos. Deste modo, Saul tensionava fazer cair Davi nas mãos dos filisteus. Quando os ministros transmitiram as palavras de Saul a Davi, este achou boa a proposta de se tornar genro do rei. Antes de que expirasse o prazo fixado, Davi partiu com seus homens, matou 200 filisteus, levou seus prepúcios e apresentou o número completo ao rei, a fim de se tornar seu genro. Então Saul deu-lhe como esposa sua filha Micol. Mas Saul compreendeu muito bem que o Senhor estava com Davi, e Micol, sua filha, o amava. Por isso Saul teve ainda mais medo de Davi, tornando-se seu inimigo para sempre. Os chefes dos filisteus fizeram incursões, mas todas as vezes que se punham em campo, Davi tinha mais êxito que os demais oficiais de Saul, de modo que seu nome se tornou muito mais famoso. Vemos aqui a astúcia, de Saul. Veja só, usar o casamento como instrumento de cilada, de morte. Na verdade,
ele queria dar Merari, depois não, Merabe, né? Na verdade não dá certo. Vamos estudar um pouquinho o nome. O que significa Merabe? Multiplicadora. Ela é o símbolo estratégico. Merabe é o símbolo estratégico da política de Saul, né? De oferecer as suas filhas dentro dessa realidade, dessas alianças políticas. Depois, Mical significa quem é como Deus, né? E aí a gente vai perceber o projeto de Deus, o plano de Deus, a mão de Deus. O plano se volta contra Saul. A questão do dote é muito presente lá na questão do Oriente, até hoje, não é? Eles têm essa realidade do dote. O que é o dote? É um presente dado ao pai da noiva, não é? E o que Saul pede para Davi aqui quando ele dá Merabe por esposa para outra pessoa, e aí ele sabe que Mical ama Davi e ele aproveita do amor sincero de Mical para tentar fazer uma cilada, para que Davi caia na mão dos inimigos. Ele pede 100 prepúcios, né, de filisteus. E aí Davi vai fazer exatamente isso. Ele vai realizar aquela obra, aquele intento, não por força humana, mas por força sobrenatural. A gente vai perceber aqui que Saul, né, ele recorre a armadilhas sutis, e é assim que o demônio também faz. Ele recorre a estruturas, a realidades, a atitudes sutis de manipulação para tentar nos derrotar na guerra espiritual. Mas se nós estamos com Deus, se nós confiamos em Deus, se nós avançamos no nome do Senhor, as armadilhas levantadas contra nós, armadas contra nós, não prosperam, mas nós precisamos estar no Senhor. Elas não prosperaram em relação a Davi. Apesar do amor de Mical ser instrumentalizado, né, para a destruição de Davi, ela se torna instrumento da providência de Deus, e mais para frente nós vamos ver isso até na proteção da vida de Davi, não é? E nós vamos percebendo aqui a coragem sobrenatural, e quando nós temos coragem sobrenatural, nós temos intimidade com Deus, quando nós colocamos Deus à frente das batalhas, a certeza é essa: nós enfrentaremos muitos desafios, muitos gigantes, talvez um exército numeroso se levante contra nós, mas a certeza é que, enfrentando com fé, no nome do Senhor, e colocando o Senhor à frente da batalha, a gente vai vencer. O Senhor estava com Davi. Saul reconhece isso, mas a inveja, o orgulho, faz com que ele rejeite essa verdade. A unção, a escolha de Deus estava sobre a vida de Davi, não é? E aqui a gente percebe que o inimigo, ele usa até mesmo dessas realidades, desses elementos, para tentar nos confundir, mas também ele paralisa, ele insensibiliza o coração humano, como é o caso da vaidade, do orgulho, da soberba, da inveja, do ciúme de Saul, que o impede de reconhecer. E aí, aquele que poderia ser aliado dele naquele tempo, torna-se para ele, o texto diz, né? Saul se tornou inimigo de Davi para sempre, né? Aqui, ó, Saul teve ainda mais medo de Davi e tornou-se seu inimigo para sempre. Por quê? Apesar de reconhecer Deus está com ele, por conta do poder, por conta da vaidade, por conta do orgulho, do ciúme, da inveja. Então, é importante que nós entendamos isso. Não podemos deixar o nosso coração endurecer-se por conta de orgulho, vaidade, ciúme, inveja, não é? Por quê? É a humildade, é a justiça, é a simplicidade, é a fidelidade a Deus que vai derrotar o plano dos ímpios. Meu irmão, minha irmã, permaneça humilde, simples, fiel, confiante em Deus. Renuncie a todo e qualquer orgulho, vaidade, soberba, desejo de poder. Renuncie a toda e qualquer realidade ímpia, de pecado. E caminhe, meu irmão, na confiança em Deus. Caminhe, minha irmã, na confiança em Deus. É na confiança em Deus, na humildade, que nós seremos protegidos. Vamos lembrar do Salmo 90, 91? Caiam 1000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, e eu não serei atingido. É essa confiança que nós devemos colocar no Senhor. Qual é a mensagem que nós escolhemos hoje? A confiança em Deus
é fundamental para que vençamos o inimigo e suas astúcias e ciladas contra nós. O caminho que o Senhor nos chama a trilhar é o da humildade, abandono, simplicidade e fidelidade ao Senhor. Dessa forma, nenhuma artimanha e cilada do inimigo prosperará contra nós. Esse é o segredo. O segredo é cultivar a simplicidade, a humildade, o abandono, né? A fidelidade a Deus. E aí, o inimigo que arma ciladas, o inimigo que usa de situações, até mesmo de sentimentos verdadeiros para tentar nos derrotar, ele não consegue, porque nós estamos protegidos pela humildade, pela simplicidade, pela confiança, o abandono em Deus, a fidelidade ao Senhor, custe o que custar. É dessa maneira que a vitória de Deus se estabelece na nossa vida. Ele encontra espaço em nós, mas não permita que qualquer tendência ao poder, não é? Ao orgulho, à vaidade, até mesmo ao ciúme, à inveja, progrida na sua vida, porque senão dessa forma você será derrotado. Vamos rezar? Senhor, obrigado porque essa palavra toca profundamente no meu coração e no coração de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs. Assim como Davi, nós queremos, Senhor Deus, viver a sinceridade na sua presença, sendo humildes, totalmente confiantes no Senhor, abandonados em suas mãos, mas também lutando dia após dia para sermos fiéis. Fiéis à sua palavra, fiéis ao ensinamento da Santa Igreja, fiéis, Senhor Deus, aos mandamentos, buscando cada vez mais conquistar as virtudes, para que cercados, Senhor Deus, pela graça do Senhor, nenhum mal prospere contra a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, porque dessa forma o Senhor encontrará cada vez mais espaço para realizar na minha vida e na vida dos meus irmãos a sua obra de vitória. Amém. É exatamente isso, meu irmão e minha irmã. O inimigo continua o mesmo, fazendo essas ciladas, artimanhas, querendo provocar-nos, muitas vezes, a cair nessas ciladas e sermos derrotados. Mas se nós mantivermos o nosso coração em Deus, sendo humildes, não é simples, cheios de confiança no Senhor e abandonados nas mãos do Senhor, nós venceremos. Ele nunca nos vencerá. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.